Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Laredo, sou professora de Direito do Trabalho, advogada com especialização na área trabalhista e criadora do método Cafeína Jurídica. Na intenção de ajudar os colegas advogados a fazerem o atendimento dos empresários que estão extremamente agoniados aí com esse caos econômico, esse caos na saúde, que reflete aqui para nós da área trabalhista. Estou gravando esse vídeo, que é uma série de vídeos para ajudar os colegas advogados, ajudar os alunos a fazer esse atendimento do empresário que quer demitir, por exemplo, uma empresa pequenininha, tem 5, 6 pessoas, que está aí sem funcionar, está com as portas fechadas, sem poder receber o cliente lá na sua área presencial. E aí esse cliente entra em contato com você, você não tem muita intimidade com a área do direito do trabalho, então anota essas dicas. Primeiro, converse com o seu cliente para conhecer o negócio dele. É muito importante quando a gente vai dar uma consultoria, quando a gente vai dar uma orientação técnica, somos profissionais responsáveis por essa orientação técnico-jurídico-trabalhista, a gente tem que conhecer o negócio do cliente. Então peça o nome da empresa, faça uma busca nas redes sociais, se eles têm site, se eles têm blog, no Reclame Aqui, coloque o CNPJ lá naquela busca de certidões da Justiça do Trabalho, veja se ele já foi acionado judicialmente, faça uma pesquisa básica no Google, veja o que sai, leia os comentários das páginas das redes sociais. Então, como é esse negócio? Como são os concorrentes desse seu cliente, desse seu possível cliente, né? O que os concorrentes estão fazendo? Como é que eles estão se virando? Com certeza ele não é o único daquele segmento, já tem outras pessoas e outras empresas que também estão passando por isso. Então conheça bem o negócio do seu cliente para que você possa inicialmente ajudá-lo. Segundo, tente entender o máximo que você puder a cabeça do dono. Quem manda na empresa é o dono. Empresas de grande porte, elas possuem departamentos jurídicos completos, com tributaristas, trabalhistas, economistas, possuem também, às vezes, uma equipe de compliance já atuando ali, possuem escritórios contábeis à disposição, coisa que, às vezes, um microempresário bem pequenininho não tem à sua disposição. Às vezes, conta com a sorte, às vezes a ajuda de um bom colega contador que já está ali com ele desde o início, e algumas vezes ele vai consultar um advogado, mas apenas para consultoria. Aquele advogado não tem intimidade, entendeu? Não está o dia a dia ali com aquela empresa. Então, por isso que você precisa, inicialmente, fazer essa busca para conhecer a empresa do seu cliente e outra, conhecer a cabeça do dono. Então converse com o dono sobre as atitudes que ele vem tomando dentro do negócio dele, né? A gente tenta ali naquela conversa entender como é a gestão humana dentro daquela empresa. Aquela empresa tem muita rotatividade, tipo, aqui empregado não dura, aqui eu não sei o que é que eles não sabem fazer, são irresponsáveis, blá blá blá. Aí você pergunta, mas existe treinamento? Existe aquela parte de receber o currículo da pessoa, avaliar, conversar, treinar. A empresa possui missão, visão e valores para que seja repassado ao possível candidato. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga montar esse quebra-cabeça, que é fazer esse atendimento em consultoria sem que aquele cliente já seja nosso cliente habitual. E aí você vai começando a entender a intenção do dono. Aí a gente chega na hora da pergunta que não quer calar. E aí, doutor, vou ter que demitir mesmo? Inicialmente converse, explique o panorama geral da crise trabalhista. Eu já deixei alguns vídeos lá no YouTube do Cafeína Jurídica sobre panorama geral. Aí você dá o panorama geral para o teu cliente. Isso vai fazer o teu cliente entender que você está ligado na missão, que você está sim entendendo do assunto. Por quê? Porque você vai dizer, olha, essas medidas trabalhistas já estão vindo desde o início da pandemia, começaram lá no Decreto Legislativo número 6 de 2020, depois nós tivemos a Lei 13.979, depois nós tivemos as medidas provisórias, sendo as principais dela a 927, que trouxe a questão dos bancos de horas invertidos, especiais, do home office, da flexibilização da concessão do direito às férias, e aí depois a gente teve a medida provisória 936, que foi que trouxe aquele programa de benefícios de manutenção do emprego e renda, e trouxe a possibilidade de redução de jornada e salários e de suspensão do contrato de trabalho. Então, ao fazer isso, ensaiar, conhecer e estudar esse panorama, que é muito maior do que isso, fiz só um resumo bem básico aqui para vocês, tem vídeo meu lá falando sobre isso,
tanto no canal do Telegram, o Cafeinados, como lá no canal do YouTube, o Cafeína Jurídica, você já dá a entender para o seu cliente que você sabe do que você está falando. Então, que é possível, que ele pode confiar em você para que, assim como o médico, você já traçou ali o diagnóstico, então você vai indicar qual é o tratamento. E aí é que entra a sua expertise como advogado. Você precisa entender o coração desse dono. Ele quer demitir, ele não tem dinheiro, ele se encaixa mais nas medidas um pouco mais paliativas da medida provisória 927, ele consegue conceder férias, ele consegue deixar em home office. Qual é o tipo de segmento que ele trabalha? Alguns segmentos a gente está conseguindo olhar para o estoque do cliente e dizer, olha, daqui, qual é o milagre que você consegue fazer aqui dentro? Tá bom, ninguém vai vender da maneira que a gente vendia antes, né? Mas a gente tem que o quê? Ajudar o cliente a pensar fora da caixinha. Então vá lá e diga, o que você tem no estoque? Ah, eu tenho isso, aquilo e aquilo. Ok, as pessoas estão em casa, a grande maioria delas. O que uma pessoa em casa poderia utilizar aqui do seu estoque? Aí vem as dificuldades que o cliente vai te jogar no peito. Ah, mas eu não tenho quem entregue. Ah, mas eu não tenho página no Instagram. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tudo isso, todas essas ideias que você tiver, toda essa conversa que você tiver com o seu cliente vai ajudar a que ele pare de demitir. Vai ajudar a dar assim uma clareada na cabeça dele, né? Então pode ser que essas medidas já sejam efetivas, mesmo que elas não sejam medidas efetivamente jurídico-trabalhistas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você já vai estar ajudando numa forma de consultoria. Isso é possível. E aí, depois que você já tiver todas essas informações, aí vai ser possível para você orientar, dizer, olha, eu acredito que aqui no seu caso, o senhor tem liquidez. Liquidez é o quê? É aquele empresário que tem caixa, tem dinheiro na mão. Porque ele pode ter prédio, avião, carro, ele não está líquido, ele não consegue pagar salário nem rescisão com aquilo ali. Em tese, inicialmente, não, né? Então, você vai analisar, esse empresário, ele tem liquidez? Se ele tiver liquidez, pode ser que ele consiga, por exemplo, reestruturar a equipe, vamos dizer que uma equipe de 5 pessoas, vamos dizer que ele coloque 2 pessoas em suspensão de contrato de trabalho por 60 dias através da MP 936. Possível. Tem que fazer a comunicação lá no Ministério da Economia, deixei um passo a passo mastigadinho de como fazer isso também lá no grupo do Telegram Cafeinados. E aí ele vai pegar essas outras 2 pessoas e ele vai fazer o quê? Uma redução de salário e jornada. Posso fazer isso, Aline? Misturar as 2 coisas? Pode, contanto que isso aí faça parte do seu planejamento para você atacar as áreas de fogo. Por isso que tem que fazer essa análise toda, tá? Isso eu chamo de traçar cenários para ajudar o nosso cliente empresário. Então, depois de feito isso, você vai falar para ele, olha, então a gente vai pegar essas 2 pessoas, vamos reduzir salário e jornada aqui em 50%? Vamos. Como é que fica isso, doutor? Já faz um cálculozinho, tá? Eu deixei lá no passo a passo também, faz um cálculozinho dizendo, olha, vai sair do seu bolso. A empresa desse porte com certeza não faturou 4 milhões e 800 mil reais, renda bruta 2019. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Isso daí é requisito da medida provisória 936 também, tá? Então a gente vai pegar, fazer um cálculo mínimo. Tem até um simulador de cálculo aí na internet já, mas dá para fazer na ponta do lápis. É muito simples. Você vai pegar o salário do empregado. Você vai reduzir 50%. Se ele ganha 2 mil, você vai dizer para o seu empregado, só vai desembolsar para esse empregado R$1.000. Então, se são 2 empregados ganhando 2 mil cada um, você vai pagar apenas 1.000 para esse e 1.000 para esse, e eles vão trabalhar em apenas 50% da jornada. Ah, já vai ficando interessante para o empresário. E aí, depois disso, aí a gente vai cadastrar um acordo individual, que também tem um modelo lá no Cafeinados, e aí a gente vai jogar o quê? Subir, fazer o upload dessas informações lá no Ministério da Economia. Tem a questão atribulada aí dos sindicatos, né? Que a gente tem que avisar os sindicatos. Procure o sindicato da sua categoria, faça um aviso efetivo. Aí já saiu outro embarque de declaração, mas esse vídeo aqui não é sobre isso. A orientação é: faça o acordo individual. Se conseguir fazer o acordo coletivo com a aprovação do sindicato, aí fechou com chave de ouro. Não conseguiu, faça uma comunicação efetiva ao seu sindicato. Não achou o sindicato? Confederação, federação, faça uma denúncia ao MPT que o sindicato não está respondendo. A empresa vai precisar comprovar essa boa fé e essa efetividade para conseguir informar esses acordos para o sindicato, tá? Fora isso, o que você vai fazer? Pegar o passo a passo, jogar esses acordos lá no Ministério da Economia. Para quê? Para que o empregado receba, através do benefício de manutenção de emprego e renda, a parte que ficou acordada. Aline, como é que eu faço esse cálculo? Você vai pegar o salário do empregado, jogar na tabela do seguro-desemprego, são 3 faixas salariais, e aí você vai olhar
quanto seria a parcela dele caso ele estivesse pedindo seguro-desemprego. Dessa parcela, você vai tirar exatamente o que você fez da redução. Se você reduziu 50%, você vai tirar daquela parcela 50%. Aí você vai somar o quê? Os 50% do salário, que no nosso caso aqui foi R$1.000, com esse cálculozinho que vai dar. É isso que o empregado vai receber. É um empréstimo feito para a empresa? Não, vai cair direto na conta corrente do empregado. Tem as regrinhas lá no PDF. Feito isso, você o quê? O que você fez com o seu empresário, com o seu possível cliente? Você pegou, traçou cenários, deu ideias, resolveu vários problemas para ele, ou seja, você é útil na vida daquele empresário, você demonstrou conhecimento de causa, você demonstrou soluções. O advogado, ele é, por excelência, um solucionador de conflitos. Ah, Aline, eu pensei que conflito fosse só aquele na sala de audiência. Ih, sai dessa! A gente soluciona conflito onde o conflito estiver. Como é que a gente soluciona conflito? Entendendo o meio de campo jurídico e entendendo principalmente os impactos. Que vai que esse empresário chega para você e diz o seguinte: ah, Aline, não gostei desse negócio todo não. Ouvi dizer aí, vi no Facebook, que eu vou demitir todo mundo e vou pagar só metade, tá? Opa! Chega para ele e diz: é o seguinte, não tem medida provisória nenhuma que te dê essa solução de você demitir todo mundo e pagar metade do que você quiser lá. Não. Aline, tá, mas se eu fizer isso, já explica para ele. Todos os empregados, com certeza, ninguém abre mão de direito, vão entrar no seu trabalho. Ai, Aline, eu nunca fui para o seu trabalho. Pois é, vai inaugurar por lá. Um processo é muito mais caro do que resolver via acordo, do que resolver utilizando as técnicas e as ferramentas, as opções que as medidas provisórias estão trazendo. Então já coloque para ele o que vai acontecer caso ele não te contrate. Monte esse cenário. Olha, se o senhor nada fizer, o senhor não tem liquidez, que eu já identifiquei aqui. O senhor tem 5 empregados. Essas rescisões cheias, que a gente chama, né? Sem justa causa, pagando multa de FGTS de 40%. Tudo, elas vão dar X, que é um valor grande, né? O empresário, às vezes, não tem essa informação e fica trabalhando com hipótese. E outra coisa, ainda tem mais. Esse processo sendo ajuizado, esse valor aumenta e muito. Custas judiciais, honorários. Você vai pagar um honorário vai pagar um advogado para dar entrada para você. E aí você vai pagar o risco de pagar o honorário da outra parte também. Aí parcelas previdenciárias, juros e atualização monetária. Então o valor cresce. Tenha certeza de que você está demonstrando isso para o seu empresário. Por quê? Porque isso se chama estudo dos impactos jurídicos trabalhistas. Você monta o cenário e depois deixa ele escolher. Óbvio que se você fez o dever de casa, se você conseguiu transmitir para esse empresário que a sua função ali é essencial, eu te desejo ótimos contratos, porque é isso que a gente precisa, adquirir conhecimento para resolver o problema dos nossos clientes. Espero que isso tenha sido útil para você. Fiquem com Deus. Um beijão.